e que Tu não quer filhos medíocres, mas que Tu quer filhos vivendo em abundância, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que a Igreja Batista da Paz, Senhor, será abundante, Senhor, na sua vida financeira, Pai. Em nome de Jesus, que nós tenhamos filhos firmados na sua identidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Amém. Podemos assentar. Hoje é um momento de muita alegria de podermos estarmos aqui, renovando nosso espírito no Senhor. E eu quero falar uma palavra que nos traz o título: Exemplo que inspiram, que é a influência dos pais para os filhos, que segue na vida dos filhos. Aonde está escrito? Vamos pelo título. 1 Coríntios 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, capítulo 1. O que é que Paulo deixou escrito lá? Ele diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou. Sejam meus imitadores, como eu sou imitadores de Cristo. A vida cristã, viu, ela não é simplesmente só ensinada, apenas em palavras, mas ela é transmitida principalmente pelo exemplo. Pelo exemplo, os filhos aprendem muito mais, viu, olhando os exemplos dos pais, de que tu falando em palavras. Os exemplos dos pais falam muito mais alto para eles sempre estão observando. E por isso o maior ensino dentro de um lar está apenas não somente no falar, mas no que você vive dentro de casa. Ali está um exemplo. Uma coisa o pastor fala muito dos guris dele. Como ele falou há pouco tempo do Jonatas. E o Jonas, eu lembro, quando ele era pequenininho, nós íamos na casa que ele morava lá pertinho da minha casa, ele dizia: eu vou ser que nem o meu pai. O pastor levantava de madrugada para orar, ele levantava e se dobrava com os joelhinhos lá no lado dele. O que era? Exemplo. O exemplo vem dentro de uma casa para os filhos. Os filhos crescem copiando o exemplo dos pais. Os nossos filhos aprendem pelo exemplo. Os filhos tendem a produzir aquilo que enxergam diariamente nos seus pais. Eles copiam nossas atitudes, nosso comportamento, até a forma como reagimos em situações, às vezes, situações difíceis. Mas eles ficam ali com os olhinhos, ó. Como tu vai fazer? Ali tem um grande exemplo. O lar não é apenas só falar, mas naquilo que tu vive com os teus filhos. E são atitudes que falam tão alto, tu viu? Que está dizendo, mas eu não estou ouvindo o que tu está dizendo. São exemplos. Fala tão alto, eu não consigo ouvir o que tu está dizendo. Mas é os exemplos dentro de casa. Muitas vezes os pais dizem: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas eu digo, faça o que eu digo. Eu digo, não faz o que eu faço. Uns dizem, mas não faz o que eu estou dizendo. Mas eu digo, faça o que eu estou fazendo. São exemplos que a gente dá
para eles, dentro da sua casa. Porém, na prática, os filhos acham imitando constantemente aquilo que eles vejam, aquilo que eles olham. E por isso o exemplo tem o seu poder, muito maior do que qualquer discussão de palavras. Qualquer palavra que tu vai querer dar. Muitas vezes para eles não adianta querer ler um texto para eles, para os filhos. Mas o teu exemplo fala bem mais alto. Eu sou que nem a minha mãe. Não diz isso aí. Tem outros, eu vou ser que nem o meu pai. Eu vou junto com o pai. Muitas vezes, quando meu guri era pequeno, eu tentava até de fugir dele. Eu dizia, pai, eu estou junto. Eu vou junto. Mas por quê? Sempre queria estar junto com a gente. E aqui nós temos um exemplo como o rei Davi. O rei Davi, ele teve uma grande história como rei. Exemplo importante. Davi foi escolhido para o quê? Ser rei. Então, o profeta Samuel, que Deus escolheu ele para ir lá ungir Davi como rei. A ungir Davi. Só que o Jessé, pai de Davi, ele não fez a questão que Davi viesse. Sabe que ele era pequenininho, ele era tipo anãozinho, né? Ele estava lá cuidando das ovelhas. Jessé apresentou todos os outros filhos. E muitas vezes os pais fazem escolhas. Esse filho parece que é melhor do que os outros. Muitas vezes se faz escolhas dentro do lar. E não percebemos. Não notamos. Às vezes só porque ele é mais novo, né? Tem mais regalia. Eu sei disso aí. Sabe por que eu estou dizendo isso? Na casa do meu pai foi assim. A mais nova teve toda a regalia. Toda a regalia dentro de casa. Podia fazer, não acontecia nada. O pai não tomava decisão, nem a mãe. Só que estragou muito o nosso lar, a nossa convivência como família. E isso eu estou dizendo porque a gente vê por aí também. Muitos exemplos por aí. E isso aconteceu. E Davi também. O pai dele não quis. Mas o Senhor disse a Samuel, ainda tem mais um filho que não está aqui na presença. Não está aqui. E o profeta Samuel falou para Davi. E Davi aí mandou chamar. Jessé mandou chamar Davi. E Davi veio. O Senhor disse, é esse homem, unge ele como rei. Unge ele como rei. O Senhor muitas vezes está chamando você, está dizendo para você, eu tenho uma grande arte para ti, uma grande criatura para ti, uma grande coisa para ti, um grande estar para ti estar, te poder viver. Só que muitas vezes tu desiste das coisas, querendo escolher. E Davi teve grande oportunidade, lutou contra os inimigos, foi vencedor. Os exércitos se levantaram contra ele. O que aconteceu? Foi vencedor. Ele venceu tudo. Teve grande exemplo, um grande rei, um grande homem. Só que na casa foi um péssimo pai. Um homem fracassado. Isso, na nossa vida, isso não podemos acontecer. Ele lutou.
Ele enfraqueceu sobre isso aí. E contudo, apesar das suas conquistas espirituais políticas, Davi teve grandes falhas dentro da sua própria família. Suas escolhas pessoais, seus pecados trouxeram consequências dolorosas para dentro da sua casa. A Bíblia relata o pecado de adultério que ele cometeu. E ainda mandou matar Urias. Está escrito em Samuel, capítulo 11. E esses erros, essas falhas, deixou muitas consequências no seu lar, na vida da sua família. Trouxe muito mal para isso ali. Muito mal. Seus filhos cresceram em meio aos conflitos, tragédias dentro do lar. E aonde que aconteceu o pecado? Quando ele mandou matar Urias. Depois o filho dele comete um adultério com a irmã Tamar. A própria irmã dentro de casa. Dentro de casa. Eu sempre falo isso aí, a gente tem que olhar e acordar para que isso não aconteça dentro do nosso lar, assim como aconteceu. E Amnon, ele abriu o coração, só que ele abriu o coração para a pessoa errada. Ele abriu o coração para a pessoa errada. E muitas vezes, isso aqui eu quero chegar diante dos pais. Muitas vezes, tu sabe com quem os teus filhos estão tendo conversinhas, tu sabe com quem ele está andando, como está ele. Isso aqui é uma fragilidade muito grande, meus irmãos. Muito grande. Amnon, mesmo o desejo dele que ele estava, mas ele abriu o coração e falou para quem? Para uma pessoa errada, que era primo dele, Jonadab. Primo dele, sobrinho de Davi. Abriu o coração. Só que esse guri, no lugar de incentivar, trazer ele para o lado certo, ensinou a fazer coisas erradas. Há poucos dias, na outra ministração, eu falei aqui de pessoas que me ensinaram, me disseram para mim que era para fazer tal coisa. E eu, não, isso aqui não. Meu pai sempre me dizia que isso aqui não. Por isso que eu digo que aconteceu isso comigo também. Pai, vai lá, faz isso e isso. Quantas vezes os filhos de vocês estão andando com amigos que, entre aspas, são bons, mas não são? São amigos. E amigo é aquele que ensina você a andar nos bons caminhos. Não é isso que a Bíblia diz? Jesus próprio deixou escrito isso. Lá em João 14. Ele está falando lá. Ele fala, meus amigos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Esse é meus amigos. Muitas vezes nós não sabemos para onde anda. E aí, Jonadab disse para ele, não, faz isso, faz assim, e te faz isso, te faz de doente, que até o teu pai nós fizemos ele de bobo. Eu comecei a ler essa história de 2 Samuel, capítulo 9 em diante, até o 14. Aí tu sabe bem da história. Aí tu sabe bem como é que é. Começou aquele adultério com a própria irmã. O que aconteceu? Absalão ficou revoltado. Onde é que se viu isso? Irmãos, não pode acontecer.
Como é que está acontecendo isso aí? Só que Davi não fez nada. E Amnon fez o mesmo pecado, o mesmo estilo que o pai fez. O mesmo estilo. No fim, Absalão ficou revoltado, acabou matando Amnon também. Só que o pai foi dar por conta disso aí quando mataram Absalão. Aí o que aconteceu? Chorou amargamente. Aí ele foi acordar, mas aí era tarde demais. Aí era tarde demais. E aí ele dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho amado Absalão. Mas aí foi tarde demais. Contudo, apesar das conquistas, mas esses erros deixam marcas profundas na vida das pessoas, que dói, e às vezes tu chora amargamente. Tu chora amargamente. Até tem pessoas que dizem assim: o que eu fiz para me sofrer isso aí? O que eu plantei? Mas às vezes lá bem atrás, os mínimos detalhes. Ele podia o que ter feito? Chamado Amnon e conversado com ele. Como todo pai, que ama seu filho, ele vai corrigir. A Bíblia diz lá em Provérbios 13, 24, aquele que ama seu filho, ele corrige a seu tempo, para que não venha se perder, para que não venha acontecer desgraças nos lares. E seus filhos crescem em meio aos conflitos e tragédias. Mas Amnon cometeu graves coisas, tragédias ruins. Absalão, a mesma coisa, afirmou as coisas atitude que copiou do próprio pai. Pai terminou com a vida de Urias. E Absalão com a vida de Amnon. Até que o próprio Deus tratou com Absalão. Aí o pai acordou. Aí o pai viu que os erros aonde estavam. Mas aí foi tarde demais. Mas o poder do exemplo da formação dos filhos. As crianças nem sempre escutam algum conselho dos mais velhos, mas eu sempre procuro andar com a tua atitude, imitando a sua atitude. Por isso, os exemplos dos pais impactam enormes da formação do caráter dos seus filhos na vida sociais. Na vida sociais. Os valores. A palavra de Deus ensina em Provérbios que todo pai disciplina, instrui o seu filho. Vemos aqui em Provérbios 22, 6, ele declara: instrui o menino o caminho que ele deve andar, para quando ele for velho, ele não vai se desviar. Ele não vai se desviar. Ele pode até ter um pensamento, mas se ele tem o pai e a mãe como amigo deles, eles vão conversar com o pai e a mãe. Meus 20 anos, eu estava muito irado. E eu até falei para o meu pai, eu disse: pai, eu vou fazer isso, isso e isso. O fulano ali, é meu filho. Só que o pai vai te dizer uma coisa: isso aqui não se faz nem para um cachorro, quanto mais para um ser humano. Que tu está pensando.
Não se faz isso aí. A seu tempo, Deus vai cobrar e Deus vai te cuidar. Deixa. E foi mesmo. A seu tempo, eu vi a desgraça dele, o choro dele. Só que aí ele tinha plantado. Né? Mas eu me livrei dessas. Por quê? Porque eu teve um momento que eu andava bravo com o meu pai. Mas teve um momento que nós nos acertamos. Nos perdoamos. E começamos a conversar, a ser bastante amigo. E foi aonde que eu abri o coração para ele. E assim, o meu pai não conhecia a letra O. Não sabia ler. Mas esse exemplo ele me deu. E assim, o exemplo Davi ou Jonadab podia ter dado para Amnon. Esses exemplos. Não faz isso, meu filho. Livrar a alma da pessoa do inferno. A vida dele está vivendo na desgraça do pecado. Então ensina o teu filho. A falta de orientações, compromisso, pode trazer muitas consequências na vida dos filhos. Aonde? Na vida conjugal, nos relacionamentos, no trabalho, na sociedade, na comunidade, aonde ele ali pode representar como homem de Deus. Como homem de Deus. Como tem muitos cristãos sendo presidente da associação de moradores, sendo presidente de alguns lares, viu? Dando bons conselhos. Isso deve de ser para cada vida cristã. Tomar essa atitude. Então afeta nos relacionamentos dos nossos filhos. O papel dos pais no ensino espiritual do nosso filho. Também nos ensina de nos levar a eles desde pequeno, olhar para Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Uns grandes ensinamentos que deve de ter nos nossos corações. Está escrito em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 5 ao 9. O que está escrito ali? O que o Senhor nos fala ali? Ensina o teu filho a amar a Deus sobre todas as coisas. Ensina eles a amar a Deus. Ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque se não é Deus dar a vida, nem ele ia nascer. Não é isso que acontece, pastor? Deus dá a vida, lá no ventre da mãe. Deus dá a vida. Então ensina eles a amar a Deus sobre todas essas coisas. E essa palavra que hoje te ordeno estarão na tua boca, no teu coração. Ensina aos teus filhos, intimarás ele, sentado na casa, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Vai falando das coisas de Deus, ensinando os teus filhos. Coloca como sinal na tua testa e escreve nos portais da tua casa. Essas palavras que te ordeno, diz o Senhor, estarão ali, na tua boca, no teu coração. Está ali. Ensina eles sobre isso. E eu falo para vocês, meu pai não sabia ler, nada disso. Mas nós dois, sentados na frente do fogão, fomos batizados com o Espírito Santo ali, nós dois. Lendo a palavra de Deus e comentando, nós dois comentando. E fomos orar. E Deus tomou provisão. Nos selou com o Espírito Santo.
Hoje, muitas vezes se enxerga isso só nos encontros, mas dentro das casas não está se vendo mais, porque se perdeu esses valores. Se perdeu esses valores. Não vê ninguém falar. Eu fui batizado lá dentro da minha casa. Deus tomou posse lá dentro, ó. E o Espírito Santo tomou conta do nosso lugar lá. Não se vê falar isso aí mais. Tem se perdido esses valores. Os pais, mães, eles são chamados para conduzir os seus filhos a cultuar o Senhor nas suas casas. Isso não é uma opção para cultuar, nem um dever. É um ensinamento do Senhor que tem nos dado. Para que essas casas, onde os pais, os filhos ali, ó, todos podem ver que ali há um pedacinho do céu, ali tem graça de Deus dentro ali, ó. Ali tem chama acesa ali dentro. Dentro dessas casas, o Espírito Santo está ali, não é outras coisas que estão ali dentro. Mas o Espírito Santo se faz morada ali, ó. Onde as pessoas chegam e olham assim, eu me senti bem. Sabe que eu fui na casa do Dorival, eu me senti muito bem. Eu fui na casa do pastor, eu me senti muito bem. Fui lá na casa do Marcelo, eu me senti muito bem. Porque a glória de Deus se manifesta nesse lugar. Mas hoje, muitas vezes, isso aí tem que deixar de lado. É mais fácil olhar uma novela, olhar um filme, de que tu participar das coisas de Deus. Esse, muitas vezes, é o nosso ensinamento que nós damos para os nossos filhos. Pergunta para Kelly, pergunta para o Misael, como é que eu era com eles. Eu era chato nisso. E até hoje, horário comigo tem seu valor. Se eu posso tirar tempo para fazer qualquer coisa, eu posso tirar tempo para ir para a casa de Deus. Posso tirar tempo na oração. Posso tirar tempo para ler a palavra. Nas coisas que não têm valor, muitas vezes. Só para ter uma passagem. Falar de algo que não vai nos trazer alimento nenhum. Pergunta para eles. Eu sou chato. A minha esposa está aí, ó, pode perguntar para ela. Sou chato nisso mesmo. Que é um ensinamento que nós devemos de ter dentro dos nossos lares. Deus em primeiro lugar, o Espírito Santo ali se manifesta ali. Aonde os vizinhos podem ver. Teus amigos podem entender que tu é homem de Deus. Tu é uma mulher de Deus. Passa esses ensinamentos para os teus filhos. Para a tua família. E nessas casas aí, ó, aconteceu com Davi. O que é? Fracasso. Depois ele chorava amargamente. Mas aí era tarde demais. Aí não adiantou. Era tarde demais. Esses valores tem que ter dentro da sua casa. Até uma coisa que eu quero falar aqui. A Bíblia fala, lá em título, eu sei que não está nessa mensagem, mas eu vou falar. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5, o que está escrito lá? As mulheres mais velhas, sejam sábias, não falando mal dos outros, não resmungando mal, sejam de boa conduta, do bem, para que ensine as mais novas a serem donas de casa, boas esposas para os seus maridos, boas mães para os seus filhos. Eles vão crescer com esse ensinamento.
E muitas vezes, os filhos caso que não era de estar se separando, mas hoje já está na sociedade aí, ó, casa hoje, amanhã já estão pensando, se não der certo eu vou sair, vou largar fora. Não conquistam uma família. E muitas vezes esses ensinamentos não se têm dentro de casa. E esse dia eu ouvindo uma mulher falando para minha esposa, e eu olho aqui, ó, a filha dela pediu para namorar. Não, senhor, não tem. Tu não sabe nem limpar a casa, nem fazer uma comida. O que tu quer? Casar? Não, senhor, não deixam. Depois de tu saber, aí sim. Eu disse, opa, não é só eu que tenho valores, tem mais gente também que sabe dar esses valores. Entendeu? E se precisa ensinar essas pessoas. O que é que eles precisam? Ensinamento. Instruir. Porque lá na vida, no dia a dia deles, eles vão passar dificuldade. Mas eles sabem, o pai me ensinou eu a ser temente. E eu vou ser sério diante de Deus. Vou construir um lar com meu marido. Vou construir um lar com a minha esposa. Vou construir filhos, vou ter filhos. E a minha família será um pedaço do céu. Eles são semelhantes a Deus. Porque eu sirvo a Deus. E eles também vão servir. Eles vão estar comigo na presença do Pai. Então, boas práticas é um mandamento do Senhor. Demonstrar valores é mais forte que apenas ensiná-los. Filhos aprendem valores observando as atitudes dos pais, ouvindo palavras boas, ensinamentos bons. E aí muitas vezes, pais, olha para si mesmo. Que ensino eu tenho dado para o meu filho ou para a minha família? Qual o meu exemplo? Como pai, como mãe, dentro de uma casa para a minha família? Será que eu estou dando bom exemplo? O apóstolo Paulo, ele fala muito. Diz, examine a si mesmo. Coríntios 11, acho que é 24, ele fala. 25 ali. Então, examine a si mesmo. Faça o exame de consciência. E analise o que eu estou fazendo. Tu faz de tudo dentro de uma empresa para ganhar 50, 100 reais a mais. Às vezes pouca coisa a mais. Mas tu deixa de fazer de tudo pelos teus filhos. Na oração, nos ensinamentos. Aonde que ali é o exemplo que tu tem que dar. Porque quando nós chegarmos diante de Deus, nós vamos apresentar a nossa família ao Senhor. Vai se abrir os livros. Ali eu e tu nós vamos confessar. E eu quero que cada um tenha bons resultados. Assim como foi aquelas 5 virgens, que elas eram prudentes. O que aconteceu? O Senhor chamou e elas estavam preparadas. Mas eu e você também, nós possamos estar preparados diante de Deus. Contudo, se tem algo errado, vamos conversar. Gente, eu teve momento que eu também tinha raiva do meu pai. Mas sentemos e conversamos. Fomos trabalhar juntos, sentemos lá na roça. E começamos a conversar e dialogar. E nós acertamos. E ele mesmo disse, nunca mais eu vou fazer, meu filho. Isso aí. Me perdoa, nunca mais eu vou fazer. Eu também, pai. Eu sei que por eu saber dessa atitude, às vezes eu tomei uma providência que não era de ter tomado. Eu disse, não. Foi bom que tu me ensinou, tu me mostrou aonde eu estava errado. E aqui, e eu fiquei até os meus 28 anos na casa do pai. Já aos meus 16 anos eu era ter deitado cálculo. E era o meu plano que eu queria.
vou sair e largar tudo de mão. Mas Deus habitou. E nós não era cristão naquela época. Mas Deus habitou. Deus sempre abre as portas para aqueles que querem se levantar diante de Deus. Então, muitas vezes nós temos que fazer a nossa diferença, ver que tipo de exemplo eu estou dando. Cuidado com a hipocrisia. As crianças perdem rapidamente quando existe incoerência entre aquilo que os pais falam, aquilo que eles fazem. Mas quando há contradição em palavras, atitudes, isso pode se perder, entrar numa confusão, numa tragédia dentro de casa. Dentro de casa, que não precisa isso aí. Mas por outro lado, quando os filhos vêm, eles enxergam seus pais, enxergam que eles estão tomando uma atitude de fé, amando a Deus de todo o coração, ensinando pela palavra. Eles se entendem, se inspiram e querem seguir junto. Eles querem andar no mesmo caminho que tu está. Por isso é essencial viver aquilo que ensinamos. Esse princípio pode ser resumido. Faça o que eu faço. E também digo, faça o que eu faço. A família é o primeiro ministério nosso. Antes de qualquer outra coisa, outro chamado. Deus nos chamou. Por isso que ele disse, deixará teu pai e tua mãe, e unir-se a sua esposa, e lá serão uma só família. Uma só carne. Ele está dando o chamado para te fazer. Está te ensinando. E confiou a responsabilidade aos pais. De cuidar da família. O lar é o primeiro campo ministério missionário nosso. Lugar onde se dá valores, onde se acrescenta os valores diariamente. Diariamente. Quando os pais escolhem viver de forma correta, nós vemos o futuro dos nossos filhos sendo corretos ao caminho aonde estão, tomando a decisão, mesmo quando são pequenos. Eles ainda dizem, pai, eu quero me batizar, eu quero descer. E o que acontece? Muitas vezes eles choram quando o pai diz não. Você e a Kelly foi assim. Chorou, papai, eu quero. No fim eu disse, pastor, eu vou batizar. Quem vai ensinar sou eu mesmo. Eu vou tomar. O João foi outro. Sentou lá no cantinho da igreja, lá, ó, no prédio velho, lá chorando, as lágrimas derramando. Mas desejo do quê? De servir a Deus. Mas por que isso? Porque ele teve um pai e uma mãe que ensinavam. O pai e a mãe que ensinavam. Cada atitude conta com cada decisão e influência. Cada exemplo pode marcar a sua geração. Por isso, os valores apenas lembram. O exemplo que damos hoje. Tornar o caminho dos nossos filhos à presença do Senhor. Seguirão nas suas atitudes. Quem vai fazer a outra parte? Pode subir. Tomam posse dessa palavra. E vocês querem saber melhor até sobre o profeta Davi, o rei Davi e os profetas? Começa lá em Samuel. Começa a ler lá que vocês vão ver as histórias. E não só deles. Exemplo pode se ver de Adão e Eva. O que aconteceu? Deus colocou eles no jardim. Mas o que aconteceu? Eles ouviram outros
que eles não eram ter ouvido. E foi a queda deles. Aonde até hoje nós pagamos o preço por causa deles lá atrás. O que o Senhor disse? A terra é amaldiçoada por tua causa. Por causa de ti. Então vamos tomar essa atitude diante de Deus, meus irmãos. Com a nossa família. Não vamos deixar se perder. Aleluias, amém, amém, glória a Deus. Passando o bastão, né, tio Dorival? Aleluias, glória a Deus. Mais bênção, meus amados. Glória a Deus aí por essa palavra e essa oportunidade que nós temos nessa noite, tá? Tivemos ali mês de janeiro, né? Uma celebração voltada para casais, né? Casais. E foi bênção de Deus para cada um de nós que tivemos a oportunidade de estarmos aqui ouvindo, recebendo dessa palavra, instrução, treinamento, tá? Para nós botarmos em prática no nosso dia a dia, lá no nosso lar. E hoje, uma palavra voltada para a criação de filhos, tá? Justamente porque nós temos a visão, né? E esse discernir na palavra, daquilo no qual o faraó tentou fazer com o povo de Israel, povo escolhido, né? Povo do Senhor, quando assim foi sair ali do Egito, no qual o próprio faraó ali tentou, né? Em diversas vezes, que o povo deixasse alguns para trás, ali no Egito. Mas glória a Deus, que Deus foi fiel com aquele povo ali, e nenhum ficou para trás, nenhum adulto, nenhum velho, nenhuma criança, ninguém dos escolhidos do Senhor ficou para trás. Mas todos tiveram a oportunidade de sair daquela terra, daquele tempo de escravidão. E hoje também, da mesma forma, nós, irmãos, meus amados, como igreja, a partir do momento que você, homem, você, mulher, teve a oportunidade de conhecer ao Senhor, receber ao Senhor como único, como suficiente Salvador aí da tua vida, da mesma forma o Senhor tem dado a oportunidade para que nenhum fique para trás dentro da tua casa, nem hoje, nem amanhã. Por isso, aquilo no qual o pastor Dorival ministrou para nós aqui nesta noite, o exemplo de Davi, no qual foi um rei diante do povo, mas não conseguiu reinar por diversas vezes dentro do seu lar, diante dos seus filhos. Fracassou em alguns momentos, muitas vezes por causa do exemplo. Mas hoje, meus amados, o Senhor nos chama e nos dá a oportunidade de, através do nosso exemplo, como pais, mães, que servem a um Deus poderoso, que nos ama, que é fiel conosco, que nos enviou e nos deu a oportunidade de ter o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de nós e nos instruindo todos os dias. Papai não entregou os filhos para nós e nos disse: te vira, meu filho, cria aí do jeito que tu sabe, do jeito que tu quer. Não. O Senhor disse que Ele estaria conosco todos os dias Ele estaria conosco. Todos os dias, meus amados. É o Senhor que nos ajuda a instruir os nossos filhos na palavra dEle. Não é na nossa palavra simples, não, é na palavra dEle. E nos dá a oportunidade de ser exemplo, modelo para os nossos filhos. Por isso, meus queridos, Provérbios ali, né? Já foi citado nessa noite, mas eu quero citar mais uma vez. Na versão NVI, nos diz 22:6, né? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará do caminho do Senhor. Provérbios 17:6 também nos diz que os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, para os mais velhos,
E os pais são o orgulho dos seus filhos. Os pais são o orgulho dos seus filhos. Por isso, meus queridos, hoje nós temos a oportunidade, né? A oportunidade de recomeçar, talvez, algo poderoso dentro do nosso lar. Talvez a gente tenha deixado algumas coisas para trás, nesta questão de ser modelo, exemplo. Mas hoje, meus queridos, nós entendemos que nós, filhos amados do Senhor, como igreja, todo domingo quando você vem para cá, meu amado, toda semana quando você vai ali para a célula, você está sendo treinado para algo. Lá na tua casa, na tua vida lá fora, no teu trabalho, é treinamento, meus queridos. É treinamento para avançar, para melhorar, para crescer, para viver realmente um ano de multiplicação e abundância dentro da tua casa, na tua vida. Então é treinamento, meus queridos. Então hoje, nós estamos sendo treinados hoje, neste domingo aqui, para isso. Para isso. É para sermos pais melhores, criarmos os nossos filhos de forma melhores, para que realmente, meus amados, aquilo que nós temos por slogan ali, né? Conectando, né? Conectar e restaurar gerações, construindo um futuro. A partir do nosso lar, a partir da nossa casa. A partir da nossa casa, com os nossos filhos. Em nome de Jesus. Por isso hoje, você pode ser, né? Pode ser o dia de tomar uma decisão nova. Decidir ser um pai ou uma mãe mais presente. Decidir orar mais pelos seus filhos. Decidir ensinar a palavra de Deus dentro da sua casa, do seu lar. Decidir viver de forma coerente com aquilo que professamos, dia após dia. Este é a oportunidade hoje, no qual você está tendo. Por isso, meus amados, comece hoje a ser o exemplo que você deseja ver nos seus filhos. Comece hoje, em nome de Jesus. Antes de nós orarmos, meus queridos, antes de nós nos levantarmos para orar, a semana passada nós entramos no carro, eu e a minha família, e eu comecei a ministrar algo no coração dos meus filhos. Porque comentei com vocês, tudo é treinamento. Tudo é treinamento. Palavra que o pastor Dorival comentou agora há pouco aqui, de Deuteronômios. Ensina o teu filho. Por aonde você está indo, ó. Está caminhando, está dentro do carro, sentado no colo, levantou de manhã. Ensina. Não perca a oportunidade. Porque se você deixar para depois, você esqueceu, ele nem lembra, passou. Então a oportunidade de ministrar, de ensinar o teu filho, é com exemplo, sim, mas é no momento, muitas vezes, em que algo acontece. Ensina ele, ministra sobre a vida dele. Meu filho estava escalado para algo, para servir ao Senhor na celebração, domingo passado. E ele ficou ruim. Ele ficou, com mal-estar antes de sair de casa. Dizendo, pai, eu posso não servir em tal atribuição, que eu estou incumbido hoje para fazer? Disse, meu filho, se tu for para a celebração, e tu não vai ficar em casa, que diferença tem? Tu fazer aquilo que tu está escalado para fazer, ou tu ficar sentado ali na cadeira? Tu vai estar na celebração da igual forma? Então, pelo pai, tu está me perguntando, tu vai fazer? Pensa, pai, então, vou fazer. Meus queridos, eu estava lá atrás, parado, e observando ele, servindo a Deus, com alegria, com disposição, servindo ao Senhor. Quando nós entramos no carro, ele falando com a minha esposa, com a Grazi, que estava bem, estava tranquilo, não tinha mais nada, não tinha indisposição nenhuma. E justamente eu ministrando por quê, meus amados? O exemplo. Ele não vê o pai e a mãe,
ficar em casa, deixar de servir ao Senhor, porque estão com alguma leve indisposição. Exemplo, meu amado. Deus colocou algo nas tuas mãos para te fazer, sirva com alegria ao Senhor. Seja exemplo para o teu filho. Seja exemplo para os teus filhos dentro da tua casa. Com as tuas atitudes, as tuas ações. Seja exemplo para eles. Educa, ensina, mostre o caminho com as tuas atitudes. Justamente o que? Tenha coerência. Aquilo que o pastor Ival ministrou, tenha coerência entre aquilo que tu está falando com as tuas atitudes. Seja exemplo para eles, para que amanhã ou depois o teu filho não venha diante de ti, tá? E diga: ô pai, mas ó aquele dia que tu rateou, tu tá querendo me falar algo que tu não faz. As tuas atitudes não demonstram isso, não caminham em linha com aquilo que tu tá falando. Por isso, em nome de Jesus, que venhamos ter coerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos dentro do nosso lar. Em nome de Jesus. Por isso, se coloque de pé nesse momento. E lembre-se, meus amados, o maior legado que um pai ou uma mãe pode deixar não são bens materiais, mas um exemplo de vida que aponta para Deus. Deus, este é o maior legado que tu pode deixar. É amanhã ou depois, tu não estar mais aqui. Tu não estar mais aqui nesta terra. Ah, meus amados, mas em nome de Jesus, nos teus últimos dias, quem sabe, né? Velhinho, mas tu pode olhar e ver teus filhos servindo ao Senhor com alegria. A casa deles, uma casa abençoada, cheia da presença de Deus. Este é o legado. Por isso, feche os teus olhos neste momento. E inicialmente eu quero orar com os pais aqui nesta noite. Quero orar sobre a vida de vocês, pais, liberando uma palavra sobre a vida de vocês. Diante de tudo aquilo no qual a própria palavra nos diz, né? Que o Senhor deixou sobre a nossa vida uma herança, filhos, galardão, alegria, vida. O Senhor compartilhou conosco através dos nossos filhos. Mas que em nome de Jesus nesta noite, você que é pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, papai, nós oramos a Ti, Senhor, e eu declaro assim, Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui nesta noite. Conforme assim o Senhor diz na Tua palavra, que o Senhor estaria conosco, papai. Todos os dias o Senhor estaria conosco. Até o dia que o Senhor voltar, papai, o Senhor estará conosco. Por isso assim, em nome de Jesus, através do Teu Espírito que está em nós, através do Teu Espírito que habita em nós, papai, nos instrua, nos ensina ainda mais, nos aponta ainda mais do Teu caminho, da Tua direção, para que em nome de Jesus nós venhamos a ser a cada dia mais bons exemplos para os nossos filhos. Papai, que aquilo no qual nós falamos, buscamos ensinar, Senhor, da Tua palavra, as Tuas verdades, a Tua direção, Senhor, sobre a vida deles. Papai, que através das nossas atitudes, elas vão gritar muito mais alto, papai, que as nossas palavras sobre a vida deles. Senhor, em nome de Jesus, papai, que eles venham ver em nós, papai, este exemplo de homens e mulheres com o coração queimando por Ti, o coração queimando em fazer a Tua vontade, o coração queimando em Te servir. Meu Deus, em nome de Jesus, que eles venham ver em nós, papai, que o Senhor és o primeiro, Senhor, em nome de Jesus, em nossas vidas. Em nome de Jesus, papai, que eles venham ver, ó Deus, em nome de Jesus, papai, no meio, Senhor, do nosso lar,
meu Deus, em nome de Jesus, que eles venham ver, ó Deus, um exemplo, em nome de Jesus, daquele pai que ama a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, que eles venham ver, papai, em nome de Jesus, Senhor, na sua mãe, meu Deus, em nome de Jesus, aquela, Senhor, varoa, esposa, Senhor, em nome de Jesus, auxiliadora, em nome de Jesus, que auxilia, que se coloca assim, Senhor, ao lado do seu esposo, meu Deus, em nome de Jesus, para auxiliar a ele, papai, para que a casa, a família avance, cresça, Senhor, se multiplique conforme a tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos assim, papai, da tua sabedoria, Senhor, sobre a vida de cada um desses pais que estão aqui nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, papai, Senhor, assim de igual forma. Grazi, sobe aqui um pouquinho. Davi e Yasmin, onde é que vocês estão? Davi e Yasmin, sobem aqui ligeirinho. Aleluias. De igual forma, meus amados, você que está aí com o teu filho aí nesta noite, pais, abracem os seus filhos. Abracem eles, abracem os seus filhos. Orem por eles neste momento. Abençoe a vida deles neste momento. Roserlei, e nós que não temos filhos ainda, aleluias, gera eles neste momento. A palavra do papai nos diz que aquilo no qual nós ligamos aqui na terra será ligado nos céus. Através da nossa palavra, através daquilo no qual você crê e declara diante do Senhor. Em nome de Jesus. Então gera neste momento, em nome de Jesus. Você que ainda não tem a sua varoa, você que ainda não tem o seu varão, em nome de Jesus, de igual forma, gere ele neste momento. Em nome de Jesus, creia que o Senhor está preparando ele para ti. Em nome de Jesus. Aleluias. Por isso assim, Senhor, neste momento, nós oramos, papai, e abençoamos, papai, a vida dos nossos filhos. Papai, em nome de Jesus, essa herança no qual o Senhor nos deu. Senhor, nós oramos assim, papai, e abençoamos a vida deles. Nós oramos assim, Senhor, e declaramos, papai, que eles são uma bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós oramos assim, Senhor, e declaramos toda sorte de bênção sobre a vida deles. Nós oramos assim, papai, e declaramos sobre o levantar e sobre o deitar deles. Meu Deus, em nome de Jesus, o fluir da tua vida, o fluir do teu Espírito, meu Deus, em nome de Jesus, serão assim, Senhor, homem, mulher, Senhor, cheia do teu Espírito Santo, cheio da tua graça, cheio da tua glória, meu Deus, em nome de Jesus, por aonde eles vierem, aonde eles caminharem, meu Deus, em nome de Jesus, fluirá da tua bênção, fluirá da tua graça, serão assim, Senhor, em nome de Jesus, homens e mulheres, no qual assim impactarão, Senhor, as suas gerações, meu Deus, em nome de Jesus. Assim nós oramos, papai, e abençoamos a vida deles e a vida de cada pai e filho nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluias. 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 Ainda aí com o teu filho, fica perto do teu filho aí, ó. Fica perto do teu filho. O Jô vai ser o meu. Segura o microfone para mim aqui, meu filho. Ainda com o teu filho, junto com o teu cônjuge, nós vamos fazer uma declaração essa noite, como igreja, sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas. Em nome de Jesus. Se o filho é pequeno, o pai, que você puder colocar a mão sobre a cabeça dele, faça isso. Faça isso e declara comigo bem forte. Assim, Senhor nosso Deus, hoje nós colocamos os nossos filhos diante de Ti, até aquele que não está aqui essa noite. Nós reconhecemos
que eles são um presente precioso que o Senhor confiou às nossas mãos. Por isso declaramos que escolhemos viver de maneira que eles possam ver em nós um exemplo de fé, de amor e de obediência à tua palavra, assim como a tua palavra nos ensina. Bem forte, em 1 Coríntios 11:1. Queremos dizer aos nossos filhos, bem forte agora: sejam nossos imitadores, assim como nós buscamos ser imitadores de Cristo. Hoje nós declaramos que os nossos filhos crescerão conhecendo o Senhor, amando a sua presença e andando nos seus caminhos. Como pais, nós profetizamos que eles serão uma geração que honra ao Senhor, que vive com integridade e que faz a diferença neste mundo. Como pais, nos comprometemos diante de Deus a instruí-los no caminho, como está escrito, ensinando, corrigindo com amor e conduzindo-os em verdade. Nós declaramos que o nosso lar será um lugar onde a palavra vida do Senhor será vivida com oração, com perdão, com amor e temor ao Senhor. Nós renunciamos a todo mau exemplo, a toda incoerência e a toda atitude que possa afastar os nossos filhos do caminho do Senhor, pois nós escolhemos viver uma fé verdadeira diante deles. Mais uma vez, nós profetizamos que os nossos filhos serão fortes no Senhor, sábios em suas decisões e firmes na fé. Amarão a Deus de todo o coração e serão luz por onde passarem. Hoje nós declaramos que a nossa família pertence ao Senhor. Nossa casa servirá ao Senhor. E as próximas gerações também caminharão nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso a Jesus. Oh! Aleluia. Nós vamos encerrar essa celebração essa noite com um louvor. Nós já cantamos a outra vez. Nós vamos cantar novamente o mesmo louvor da outra celebração. A bênção da família, em nome de Jesus. Cadê o nosso cantor aí? Ou vai ser o playback? Vai ser o playback. Então nós vamos cantar junto com o playback agora essa música. E cantando essa canção, nós vamos encerrar essa nossa celebração, que vai continuar nas nossas células, viu? Leva um amigo teu, pensa num amigo, num vizinho, num parente, que você sabe que a família dele não está vivendo os melhores momentos. Convida ele para estar nessa célula, viu, queridos? Esse espírito aqui, nós vamos levar para dentro das nossas casas.
aonde nos reunimos durante a semana. Esse coração. Uau! Uau! Ei! Ô pai! Ô mãe! Filho! Filho! Ô pai! Mãe! Ramagarabaxê! Ramanarabaxô! Ei! Aleluia! Aleluia! Quem sabe um filho que está distante, manda uma mensagem para ele essa semana. Quem sabe o pai que está distante, faz tempo que você não fala com o pai, faz tempo que você não fala com a mãe, manda uma mensagem que seja. Se não, procura ele essa semana, procura ela essa semana, dá um abraço, faz uma declaração de amor. Darabacai. Faz da tua casa um santuário. Faz do teu lar um santuário, um pedacinho do céu. Ei! Darabacai. Sim, em nome de Jesus. Quando você vai para o trabalho, quando teu filho sai de casa e vai para a escola, vai abençoado. Quando ele chegar em casa de tarde, aquele abraço, ele vai chegar abençoado. A esposa, quando sair pela manhã, vai sair abençoado. Quando voltar, vai voltar abençoada. O marido, quando sair para o trabalho de manhã, vai sair abençoado. Quando chegar em casa, à noitinha, aquele abraço abençoado. Era bagai. Ei! Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu pai. Deus te abençoe, minha esposa. Ei! Ei, essa é a nossa família. Família abençoada. Ele é contigo. Ele é contigo. Creia, Ele é contigo. Ele é com teu filho. Ele é com teu cônjuge. Ele é com teu cônjuge. Ele é contigo. Ei, pensam que não tem fim. Xarabacanta rabananabagai. Não negue um abraço. Jamais negue um abraço lá dentro de casa. Jamais negue ter paciência dentro de casa. Jamais negue compreensão dentro de casa. Ela é um pedacinho do céu.
Amém, meus amados? Então, que a graça do Papai e o amor do Senhor esteja sobre a sua vida. Esteja sobre a sua vida aí, tá? Por toda esta semana aí. E a celebração continua, tá? Continua na tua casa, continua na tua célula aí durante toda esta semana. É isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí, ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui com essa família. É isso aí.